Olá, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia separado para o culto, separado para que você e sua família venham à presença de Deus. E além dos links que temos disponibilizado dos cultos da IPCN, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta terceira mensagem devocional desses dias, enquanto ainda estamos com a igreja fechada, por causa da pandemia, e considerar esse texto, a palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, versículo 18. Mas antes eu quero recordar com você as duas primeiras mensagens que nós já falamos. Na primeira mensagem nós falamos sobre o tema para quem iremos. Perguntamos algumas vezes qual a nossa outra opção, e nós precisamos ser lembrados disso todos os dias. Nós não temos outra opção, nós não temos outro caminho. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, foi o tema da primeira mensagem, para quem iremos. Na segunda mensagem nós falamos sobre o tema hoje sobrevive um remanescente. E uma mensagem assim relativamente, eu diria assim, dura, talvez, considerando estas palavras do Senhor Jesus, considerando também que muitas pessoas têm se distanciado da igreja, muitas pessoas têm se afastado da igreja, e isso não apenas em nossos dias, por conta da pandemia talvez, ou outras circunstâncias, enfim, mas em toda a história. Contudo, a palavra de Deus diz que tem um remanescente que pertence ao Senhor. E esse remanescente ele irá sobreviver até o final, até o dia que o Senhor Deus determinar, até o dia do Senhor. Então, foi o tema que nós compartilhamos na segunda devocional. Hoje sobrevive um remanescente. Agora, junte sua família e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 18, e vamos ver o que a palavra de Deus diz. Observe: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Me chama a atenção esta frase, esperando contra a esperança, que é o tema dessa devocional, dessa terceira devocional, esperando contra a esperança. O contexto nos fala que Abraão acreditou na promessa de Deus, mesmo sendo todas as circunstâncias desfavoráveis. Olha que coisa interessante. Abraão creu em Deus, mesmo que todas as circunstâncias fossem contrárias. A promessa era que Abraão seria pai de muitas nações. Mas como? Se Abraão não tinha filhos? Para ser pai de uma descendência, é necessário que pelo menos se tenha filhos. E para agravar a situação, ele já era um homem velho, juntamente com a sua esposa Sara, ambos avançados em idade. Ter filhos nessa idade era praticamente impossível. Mas Abraão creu em Deus, mesmo que todas as circunstâncias fossem contrárias. Ele esperou contra a esperança. Ele acreditou mesmo sem ver ou tocar em algo visível, palpável. Abraão creu em Deus. Você já se sentiu assim? Pense comigo sobre isso um pouquinho. Você já viveu ou tem vivido dias em que parece que tudo dá errado, as coisas não vão bem, não há tanta esperança e a fé parece enfraquecer? Você já se sentiu assim? Ou você tem se sentido assim, desanimado? Isso não é incomum. Saiba que isso não é incomum. Muitos se desesperam, muitos se desanimam e abandonam a igreja, deixam de ler suas Bíblias, param de orar. Isso talvez não aconteça só com você ou comigo algumas vezes, mas a gente precisa compreender que esse caminho não é um caminho correto, não é o caminho certo a seguir. Talvez o caminho que você tem tomado seja este caminho inverso, oposto e distante das bênçãos de Deus. Tenha cuidado,
Não faça isso. Veja que mal você pode estar fazendo, trazendo para você e sua família, tomando um caminho distante, afastando sua família da graça de Deus, das bênçãos de Deus, afastando sua própria vida da graça de Deus, das bênçãos, da presença de Deus. Eu disse que isso é comum porque muitos fazem assim. Muitos fazem assim. Basta você olhar ao redor. Muitos fazem assim. Mas eu quero convidar você a observar o que fez Abraão. O que fez Abraão? A vida de Abraão, o testemunho de Abraão registrado na palavra de Deus, é um registro para nossas vidas, é um testemunho para nossas vidas. Abraão não enfraqueceu a sua fé. Ele não duvidou, mas se fortaleceu. Como Abraão fez isso? Bem, Abraão glorificou a Deus. Ele fez glorificando a Deus, estando completamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Quantas são as promessas de Deus espalhadas por toda a Bíblia? Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Uma das promessas de Deus que mais me chama a atenção é quando o apóstolo Paulo fala das obras, a carta em Filipenses, Paulo diz que a obra que Deus completou em cada um de nós, começou em cada um de nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então a obra que Deus começou em sua vida, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus, e nada, absolutamente nada, impedirá que isso aconteça. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, e era isso que Abraão cria. É isso que Abraão cria. Deixa eu perguntar a você, é o Deus da Bíblia em que você crê? É esse Deus da Escritura? É o mesmo Deus de Abraão? É o mesmo Deus que Abraão creu? Considere isso. Veja, nós estamos falando do Deus que é poderoso para vivificar mortos e trazer à existência as coisas que não existem. Trata-se daquele que do nada fez todas as coisas. Trata-se daquele que fez todo o universo, criou o universo. Trata-se daquele que fez os céus e a terra. Trata-se daquele que formou a mim e a você. Você e eu fomos formados por ele. E mais, trata-se daquele que tem todos os nossos dias, os seus dias, os meus dias, dias de vida, toda a nossa história em suas mãos. Por fim, a fé que Abraão demonstrou lhe foi imputada para a justiça, para a sua justificação. Isso também é algo interessante. A sua fé o salvou. Ele creu em Deus, ele acreditou. Abraão foi chamado amigo de Deus. Isso está registrado na carta de Tiago. Mas Romanos capítulo 4, verso 3 diz ainda: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Bem, esse é um outro assunto que podíamos desenvolver aqui, talvez um outro momento. Mas eu quero ler ainda com os amados o que diz a partir do verso 23 ao verso 25. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Preste bem atenção na sequência, verso 24. Posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Olha que maravilha, que palavra de justificação. Fortaleça a sua fé. Glorifique a Deus, isso mesmo, glorifique a Deus mesmo em meio aos dias e às horas mais difíceis. Adore a Deus, querido. Essa foi a atitude de Abraão, e creia que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Creia que Deus é poderoso para renovar a esperança e, enfim, garantir sua salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Abraão esperou contra a esperança, crendo em Deus, e foi chamado amigo de Deus. Creia e espere, mesmo que tudo e todos se mostrem contrários. Creia e espere. Creia e espere, mesmo contra a esperança.
porque Deus é poderoso para mudar a direção. Deus é poderoso para agora, nesse momento, renovar sua esperança. Persevere nisso. Considere nisso. Deus é poderoso para renovar a sua esperança, trazer alegria, paz, confiança ao seu coração. Coloque-se diante dele. Espere nele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome e bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor tem falado aos nossos corações, mostrando a fé que Abraão teve. E pedimos ao Senhor que o Senhor desperte as nossas almas, desperte os nossos corações, para que mesmo em meio a circunstâncias contrárias, a gente possa olhar para o Senhor, para a Tua palavra, para as promessas do Senhor, e lembrar que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas, que a boa obra que o Senhor começou na vida dos Teus filhos, daqueles que creem em Jesus, o Senhor é poderoso para fazer cumprir, completar a nossa carreira até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, irmãs, dos amigos que agora assistem esse vídeo. Abençoa suas famílias. Traz alegria e esperança em seus corações. Nós oramos esperando receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Fique atento aos comunicados que estão sendo postados no grupo da igreja, a questão administrativa, da tesouraria e outros mais. E até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se Deus permitir, em nome de Jesus. Forte abraço.